Aumenta o temor em Serra Leoa, enquanto mais de 600 pessoas são consideradas desaparecidas após as inundações na capital Freetown. Grupos de ajuda humanitária se esforçam para atender todos os necessitados. As autoridades já confirmaram mais de 300 mortes. A Organização das Nações Unidas está avaliando as necessidades humanitárias. Israel já enviou ajuda e a Grã-Bretanha prometeu apoio. Comunidades inteiras foram soterradas por gigantescos deslizamentos. O governo de Serra Leoa, um dos países mais pobres do mundo, prometeu ajudar os mais de 3.000 habitantes que perderam suas casas. A estação das chuvas continua e há risco de novas enchentes. A capital enfrenta o problema todos os anos, mas nunca antes nessas proporções. Desmatamento florestal, falta de planejamento urbano e a vulnerabilidade às mudanças climáticas são alguns dos responsáveis pela catástrofe. De tanta insegurança, moradores do Rio de Janeiro criaram um aplicativo em parceria com a Polícia Militar para driblar a burocracia do 190 e informar diretamente ao batalhão da área sobre casos de violência. Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, área nobre. Nem regiões assim escapam da violência. A gente não tem segurança em lugar nenhum. Na região, o número de homicídios cresceu no primeiro semestre deste ano, assim como o roubo de veículos, quase 100%. Leonardo mora no bairro e criou um aplicativo para agilizar os chamados à polícia, que recebe notificações em tempo real. Você simplesmente aperta um botão, que é o botão principal da tela. O vermelho. O vermelho, exatamente. Fala em 10 segundos o que está acontecendo. Olha, meu marido está me batendo. Olha, entrou assaltante na minha casa. O batalhão da área recebe o chamado na hora. Na tela, o endereço da ocorrência. Nós conseguimos aumentar a nossa ostensividade e a preservação da ordem pública. Porque muitas das vezes o crime ele ainda não aconteceu, ele vai acontecer. A ideia é evitar a demora do serviço de 190, como mostra um áudio entre um homem e uma atendente que chamou a atenção na semana passada. Eu acabei de ver um assalto aqui na rua Guilhermina Guinle, aqui em Botafogo. Referência. Esquina. Eu me refiro, por exemplo, a uma praça, igreja, mercado, banco, farmácia, padaria. Tem uma loja de ar-condicionado de carro, conserto de ar-condicionado de carro na esquina. Qual é o nome dessa loja? Não sei, Tiago. Então deixa pra lá. É melhor ele assaltar lá mesmo. Obrigado, viu? Boa sorte. O aplicativo já foi baixado por 10.000 pessoas e o plano do criador é usar em outras regiões do Rio. Hoje você olha para essa sala aqui e não dá nada para ela. Não tem mesas, não tem cadeiras. Mas daqui a 2 semanas vai começar a funcionar aqui uma espécie de central de monitoramento, o chamado gabinete de crise. Aqui, policiais militares vão ficar 24 horas por dia observando o que acontece lá fora, a princípio na Barra da Tijuca. Boa parte do material que está aqui foi doado pelos moradores, como estes telões, por exemplo. Aqui vão estar imagens de circuitos de segurança de prédios e comércio, que vão ajudar na fiscalização. Tudo isso, os Estados Unidos, México e Canadá vão se reunir entre quarta-feira e domingo em Washington para dar início à revisão do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA. De acordo com especialistas reunidos em Washington, a reforma do NAFTA pode ser o que o México precisa, embora haja também um risco de fracasso nas negociações. NAFTA 2.0 could become O NAFTA 2.0 poderia ser a última reforma estrutural que precisamos no México. Por que digo isso? No México, o tratado deixou mais evidente as grandes disparidades e inequidades que têm caracterizado o desenvolvimento do México por séculos. Para o México, é uma grande oportunidade para democratizar o comércio. Vigente desde 1994, o NAFTA aboliu as fronteiras aduaneiras para permitir a livre circulação de bens e serviços. O tratado foi alvo de duras críticas do presidente americano Donald Trump durante sua campanha eleitoral. Os Estados Unidos reclamam que a balança comercial com o México, desde a assinatura do tratado, passou de um excedente de 1,3 bilhão de dólares a um déficit de 64 bilhões de dólares. Para a economia do México, porém, o NAFTA se tornou crucial, já que o país envia aos Estados Unidos cerca de 80% de suas exportações, principalmente bens industrializados e agrícolas. O Big Ben deixará de marcar as horas por 4 anos. O símbolo londrino e a torre do parlamento britânico vão passar por uma restauração e só devem voltar ativa em 2021. As obras vão reparar a esfera do relógio e seu mecanismo, suas campainhas e a estrutura da torre de 96 metros, construída em 1856. Também será instalado um elevador, como alternativa aos 334 degraus que levam ao alto da construção.
O responsável pelo monumento, Steve Jaggs, garantiu que a peça de engenharia vitoriana está nas melhores condições, mas que o programa deve proteger a construção. Os londrinos foram convidados para uma concentração na Praça do Parlamento para ouvir as últimas campanadas antes do início da restauração. O nome Big Ben se refere estritamente ao sino do marcador, mas é usado em geral para dar nome ao conjunto da torre e seu relógio. O sino pesa 13,7 toneladas e soa a cada hora e é acompanhado de outros 4 sinos a cada 15 minutos.